Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidente, apesar das ações erradas, incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos na via. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, as principais causas do acidente são falhas humanas. Então, se te perguntar sobre quem recai a maior parte da culpa dos acidentes de trânsito, é sobre os condutores. Dentre os principais problemas com o condutor temos dirigir sob efeito de álcool ou substância entorpecente. Negligência ocorre quando o condutor age com desleixo, quer com seu carro, manutenção, quer com seu próprio bem-estar ou dos outros. Ele se torna uma pessoa negligente. É uma semelhança entre uma preguiça. Ele deveria calibrar o pneu do carro ou conferir a calibragem dos pneus. Ele deveria conferir o nível de óleo do motor. Ele deveria conferir o nível da água do radiador. E ele deveria conferir também as luzes de posição, que são as lanternas. Ele poderia conferir também as luzes indicadoras de direção, que são as setas do veículo. As setas aqui são conhecidas como luzes indicadoras de direção. As lanternas são conhecidas como luzes de posição. As lanternas, as luzes de posição, têm a finalidade de nos mostrar o comprimento e a largura do veículo. Essa é a função dela. E aqui esse é o nome que elas são conhecidas. E uma pessoa negligente, ele deixa de conferir tudo isso. Ele não se sente bem, ele ainda quer dirigir. Então ele se torna uma pessoa negligente. Imprudência ocorre quando o condutor deixa de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnicas que lhe ofereça segurança. A regulamentação está mostrando velocidade máxima permitida pela via em questão. Ele está ultrapassando esse limite de velocidade. Proibido retornar à direita e ele está fazendo retornos em locais proibidos. Ele faz ultrapassagens nas faixas de pedestres, de travessia de pedestres. Ele estaciona o veículo em lugares errados, ele faz derrapagem com os veículos. Então tudo isso é caracterizado em imprudência. Ele desrespeita qualquer norma ou técnica que lhe possa oferecer segurança. Imperícia ocorre quando o condutor é imperito na prática de direção e em todos os conceitos e habilidades que a ele envolve. A pessoa ainda não tem aquela habilidade completa, não vou dizer que todo mundo vai ter uma habilidade completa, mas não tem habilidade suficiente para manusear o veículo no trânsito. Então ele se torna imperito. É um conselho para quem está tirando a habilitação e vai ingressar nessa jornada aí de condutores, que antes de se locomoverem por trânsito, venham treinando, venham desenvolvendo aos poucos, cuidado com o limite de velocidade. Tem gente que se preocupa com a habilitação. Você só vai perder a sua habilitação. Uma pessoa que não desrespeita o limite de velocidade, ele não se preocupa com radar. Eu vou para Alcântara, mas eu me preocupo muito com os radares. Por quê? Você anda acima da velocidade? Então quem anda na velocidade não precisa se preocupar com radar, com fiscalização e tudo mais. Mais abaixo nós vamos destacar os 5 elementos básicos da direção defensiva: o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Conhecimento: você tem que ter conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro. No trânsito não se discute, gente, batendo boca, discutindo com agressões. No trânsito, você tem que ter conhecimento do Código de Trânsito, do CTB, para que você saiba onde você pode estacionar, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, aonde você pode parar o veículo, você possa reconhecer todas as placas de regulamentação. Muitos não sabem disso. Se você desrespeitar uma placa de regulamentação, você vai sofrer uma infração de trânsito. Se você desrespeitar uma placa de advertência, você pode sofrer ou causar um acidente. As placas com contorno vermelho, fundo branco e as imagens pretas são de regulamentação. Uma dica muito interessante
ela tem os números e a letra, R30, R31, R de quê? R de regulamentação. As placas de advertência tem um fundo amarelo ali, e os formatos preto e as bordas pretas, ela vai estar lá, ó, A31, A20, porque A de advertência, certo? Então já serve para ajudar a identificar. Placas de indicações turísticas, que vai te mostrar serviços auxiliares, ela já tem o S de serviços auxiliares, S2, S3, S4, então assim fica mais fácil para identificar. Então você tem que ter um conhecimento do Código de Trânsito, das leis de trânsito. Se você for ali embaixo, pode fazer o teste, pega 2 condutores, a metade deles não vão saber identificar, metade não, perdão, se um souber identificar 10 placas dessas daí, está arriscado de ser muito, porque geralmente as pessoas não têm o conhecimento do Código de Trânsito, das placas de regulamentação, de advertência, e isso ocasiona muito acidente. Por exemplo, na placa de advertência tem uma placa, aquela primeira lá, ó, curva acentuada à esquerda. Praticamente não é uma curva, é quase como se fosse um quadrado. Se você não tem conhecimento, ou se você desrespeita, aí a pessoa fala, curva acentuada, que curva é aquela ali? A curva bem fechada, não sei, vou fazer. E entra com excesso de velocidade, provavelmente seu veículo não vai concluir aquela curva, você vai acabar sofrendo a força centrífuga que te joga para fora da curva, e Deus sabe que vai estar te aguardando do lado de lá dessa curva, uma ribanceira, um penhasco, a contramão. A maioria dos acidentes que acontecem por causa de colisões frontais, uma das causas é derivado disso, excesso de velocidade. Aí a pessoa vai fazer a curva, o condutor vai fazer a curva e acaba invadindo a contramão e colidindo frontalmente. Atenção todos nós temos que nos preocupar com o que possa tirar a nossa atenção. Celular, conversa excessiva, crianças brincando solta no banco de trás, pedestres, tudo isso pode tirar a sua atenção. Então, a sua atenção tem que estar focada no trânsito. Previsão, ela vai ser imediata ou imediata. A previsão imediata, você vai fazer antes de colocar o veículo em circulação. Uma pessoa que é negligente, ele não faz uma previsão imediata. Por quê? A previsão imediata é simplesmente, antes de você colocar o veículo em circulação, conferir calibragem dos pneus. Lembrando uma dica sobre o simulado sobre pneus, o step só pode rodar durante 100 km. Pneu com pouca pressão tem desgaste nas laterais. Pneus com muita pressão tem desgaste no centro da banda de rodagem, certo? Então a previsão imediata vai ser isso. Você vai conferir calibragem do pneu, você vai conferir o nível da água do radiador, nível do óleo do motor, você vai conferir suas luzes de posição, que são as lanternas, luzes indicadoras de direção, que são as setas. Todos os equipamentos obrigatórios você vai conferir. Essa é a previsão imediata. Lembrando que há uma infração que se fala muito sobre ela, o condutor tem que se certificar da existência de combustível suficiente antes de colocar o veículo em circulação. Por quê? Deixar o veículo parar na via por falta de combustível é uma infração média. São quantos pontos, alguém sabe? São 4 pontos. Essa é a previsão imediata. Agora, a previsão imediata é aquela que não terá como você prever. Você não vai conseguir prever ela. Que vai ser o pneu estourar, o carro perder por algum motivo. Decisão e habilidade, eu nem falo delas separadas, tem que andar junto. Porque se você tiver uma boa habilidade, seu momento de decisão vai ser preciso. Você vai poder decidir se para ou se não para, se desvia ou não desvia. Então habilidade e decisão vão andar junto. Na página 82, vai falar das condições adversas. São condições que, agregadas a fatores de risco, aumentam a possibilidade de acidente e que a direção defensiva permite evitar ou reduzir. O tempo
ele pode nos oferecer algumas condições adversas. Quais são elas? A chuva, o vento, o granizo, a neblina e até mesmo o calor excessivo pode prejudicar a nossa condução de um veículo e o reconhecimento da estrada. Aí tem mais dica interessante sobre condições adversas do tempo. Vai falar em causa de ventos fortes. Se os ventos forem transversais, atravessados, abra os vidros, reduza a velocidade mantendo o volante firme. Ventos transversais, abra o vidro. Fecha o vidro.